Introdução à legislação tributária. Parte 2. O Sistema Tributário Nacional. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Tributário Nacional, como que ele é formado, qual que é a hierarquia das leis, né, dentro do nosso sistema tributário. E a gente também vai conhecer quais são os tributos mais importantes ou aqueles mais cobrados das empresas dentro desse nosso sistema tributário. Então, falando de Sistema Tributário Nacional, o que é o Sistema Tributário? Podemos entender por Sistema Tributário Nacional o conjunto das normas de natureza jurídico-tributária, constitucionais e infraconstitucionais, dotado de coerência horizontal e vertical. As normas estão alicerçadas tanto nos princípios do direito, lato sensu, como nos princípios próprios da ramificação didática e autônoma do direito tributário. Então vejam, o nosso sistema tributário ele é formado por uma ramificação de normas e princípios que são os pilares da estrutura tributária no Brasil. E esses pilares ou esses princípios eles estão previstos na Constituição Federal em regra. Então é a Constituição Federal que que traz todo esse sistema tributário para a formação, então, do nosso Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário ele tem que estar alicerçado dentro da Constituição Federal. Ele não vai trazer regras novas que não estariam previstas na nossa Carta Magna. Então, ele vai trazer isso, porque ele é uma legislação, uma lei complementar que ele vai exemplificar e trazer quais são os tributos, mas tudo isso já está formado dentro da nossa Constituição Federal. Então, a gente vai conhecer agora uma estrutura, né, de hierarquia de legislação tributária, né, como que funciona a hierarquia de legislações no Brasil e que o fisco deve seguir sempre ao formar ou cobrar um novo tributo. Então, aqui a gente tem uma pirâmide, que a gente fala pirâmide de Kelsen. Kelsen, ele é um pesquisador, um doutrinador antigo já, que ele fala do direito, não só do direito tributário, mas de várias espécies tributárias, né, várias espécies do direito, né, várias ramificações dessa ciência. E aí ele vai trazer aqui, então, no seu estudo, essa pirâmide aqui que a gente fala que é a hierarquia da legislação. Aqui em cima a gente tem as normas de Constituição Federal e emendas constitucionais que vão estar também todas dentro da nossa Constituição Federal. Tudo que tiver aqui na Constituição Federal não pode ser alterado a não ser por uma emenda constitucional, né? A não ser por uma nova regra, né? Uma nova legislação. Então, é a partir daqui que todo o sistema do direito existe dentro do Brasil. A partir disso, a gente tem tratados internacionais sobre direitos humanos. Aqui são os tratados que são voltados mais para acordo de bitributação entre Brasil e exterior, por exemplo. E embaixo disso nós temos todas as outras leis, né, normas, lei complementar, lei ordinária, medida provisória que vai se transformar em lei, decreto legislativo, resoluções legislativas. Aqui vocês podem perceber que são normas que devem estar todas pautadas na Constituição Federal. Então, eu não posso criar nada aqui que não esteja previsto na Constituição Federal. Eu não posso criar um tributo novo. E uma questão bastante importante é com relação à lei complementar e lei ordinária. A lei complementar ela não sobrepõe a lei ordinária. Muita gente acha que lei complementar tem mais força que lei ordinária. Na verdade, elas são duas normas que elas têm formato de votação diferente. Então, a lei complementar eu preciso da maioria existente e a lei ordinária eu preciso da maioria que estiver presente naquele momento da votação. A própria Constituição Federal vai dizer, esse é um tributo que precisa ser especificado ou legislado por uma lei complementar, que é o caso, por exemplo, do ICMS, do ISS, e esse é um tributo que precisa de uma lei básica, que seria uma lei ordinária, como é o caso do INSS, por exemplo, do PIS e da COFINS, que não precisam de lei complementar. É só essa diferença, mas uma lei, né, a lei complementar, ela não tem mais força, em regra geral, que a lei ordinária. E por último, então, a gente tem as nossas normas infralegais, que aqui seriam instruções normativas definidas pela Receita Federal, que não tem força de lei nenhuma. Instrução normativa ela serve simplesmente para explicar algum tributo que
que às vezes eles não tá tão claro dentro de uma lei, por exemplo. Então a gente tem uma lei maior, a partir da lei a gente tem um decreto que vai explicar um pouco mais aquela legislação, e a partir disso a Receita Federal normalmente edita uma instrução normativa que ela é bem mais explicada, mas a gente tem que tomar cuidado porque a instrução normativa ela não pode criar algo que não está previsto na lei. Então, se a lei diz que o tributo ele é de 15% de alíquota, a instrução normativa não pode dizer que o tributo tem uma alíquota progressiva, ou que é de 16% ou 20%. Então, tem que seguir o que está previsto naquela lei maior, que é da onde vai ser a base, então, da instrução normativa. E por último, na nossa aula, nessa parte da aula, nós temos a diferença aqui de impostos, taxas e contribuições. A diferença entre aqui imposto e aqui depois taxas e contribuições. Os impostos a gente chama de tributo não vinculado. Não vinculado. E taxas e contribuições nós chamamos de tributo vinculado. Qual que é a diferença entre não vinculado e vinculado? Tributo não vinculado é quando eu pago um tributo para o fisco e eu não preciso necessariamente saber qual é a contrapartida do fisco para o contribuinte com relação àquele tributo pago. Não quer dizer que ele vai usar para qualquer coisa. Ele vai usar para a necessidade específica naquele momento. Então, é um exemplo clássico, o imposto. Todos os impostos são tributos não vinculados. Então, o contribuinte ele paga imposto de renda e o fisco ele pode usar o imposto de renda para qualquer área que tiver a necessidade de usar aquela receita, aquele crédito tributário que o governo recebeu. Diferente de taxas e contribuições, que são tributos vinculados a uma atividade específica. Por exemplo, contribuição para o INSS, contribuição previdenciária. O contribuinte ele paga a contribuição previdenciária e o fisco tem que pegar o valor dessa contribuição recebida e destinar à Seguridade Social, destinar ao INSS, destinar à saúde. Então, ele tem que ter uma destinação específica. Muito clássico, taxas, né? Então, taxa de bombeiro, ele é destinado à manutenção dessa atividade. Então, essa que é a diferença entre taxas e contribuições, que são vinculados a uma necessidade do fisco, do contribuinte saber para onde é aquele tributo. Diferente dos impostos, todos os impostos, por mais que ele tenha uma questão específica, por exemplo, eu pago imposto sobre renda, eu pago IPTU, ele tem uma questão específica da base de cálculo, do fato gerador, mas eu não preciso ter uma condição específica da aplicação desse tributo para com o contribuinte. O fisco vai aplicar de acordo com a necessidade que ele tiver. Bons estudos e até a próxima parte da aula.